Muito boa tarde. Obrigado pela vossa disponibilidade e participação neste webinar. O meu nome é Ângelo Tavares, eu formei-me em Eletrónica e Telecomunicações, trabalhei 8 anos na indústria das telecomunicações, sou consultor desde 1993 e exerço funções na APSER como auditor e formador. Queria agradecer a participação na construção deste evento à colega Teresa Souza e à colega Rita Souza. E também queria agradecer à APSER a oportunidade que me deu de poder partilhar convosco aquilo que são experiências, opiniões e algum conhecimento na área da segurança e saúde no trabalho. Vamos falar peço desculpa por esta interrupção. Vamos falar de segurança e saúde no trabalho no contexto da pandemia e da importância crescente da segurança e saúde nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas familiares e na nossa vida profissional. O tempo é um tempo de mudança, o tempo está a mudar e vai continuar a mudar. As organizações vão ter que apostar no tratamento destas mudanças, vão ter que encarar as mudanças, tratar as mudanças e vão ter que desenvolver os seus negócios nestes novos contextos. Em 2015 surgem as primeiras versões, as novas versões da ISO 9001 e da 14001 e mais recentemente em 2018 surge a ISO 45001 que substitui as OSHA 18001. Estas novas versões das normas e a nova norma ISO 45001 lançam novos desafios às organizações, nomeadamente a necessidade de caracterizar o contexto em que desenvolvem as suas atividades, identificar as questões de contexto externas e as questões de contexto internas, identificar as partes interessadas e definir interações vantajosas com essas partes interessadas, fazer e praticar uma abordagem baseada no risco e na oportunidade. São ferramentas que as empresas dispõem para enfrentar estes tempos de mudanças, para tratarem as mudanças, retomarem as suas atividades e atingirem resultados. É importante nas organizações a vida profissional de cada um dos seus colaboradores. E a vida profissional de cada um dos seus colaboradores não é independente da vida pessoal e da vida familiar. As crianças, quando nascem, e logo que nascem, iniciam uma interação com as suas partes interessadas. As suas partes interessadas são os pais e os familiares mais próximos. Entram num período de educação, de estudo e desenvolvimento. Normalmente 2 décadas, 25 anos. Passam uma terceira fase, iniciam a sua vida profissional, aprender, fazer e desenvolver. E uma terceira fase, onde preponderantemente o exercício é um exercício de fazer e partilhar. Ao longo da sua vida e, sobretudo, nos primeiros anos de vida, configuram a sua inteligência emocional. Ao longo da sua vida profissional, vão configurando a sua inteligência profissional. A inteligência emocional e a inteligência profissional de cada um de nós é determinante na postura, na atitude e naquilo que fazemos nas nossas organizações. É determinante enquanto contributo que possamos dar e certamente daremos às nossas organizações. O homem tem de promover o conhecimento e a capacidade, definindo ciclicamente o desejo. Temos de ser instruídos, nos adaptar, reeducar e reinventar constantemente, o que exige treino, comunicação, comportamento e interação. Permitam-me sublinhar e reforçar esta ideia. Estamos em tempos que nos exigem uma forte capacidade de adaptação, capacidade de nos reeducarmos, de nos reinventarmos constantemente. Mas atenção que isto exige treino, comunicação, comportamento e interação. E volto a sublinhar a necessidade do treino e comunicação sistemático. A vida como processo contínuo é uma composição de ciclos de ordem e de caos. Nos ciclos de ordem atingimos resultados. Nos ciclos de caos reagimos, agimos e crescemos.
O ciclo da vida das organizações e das pessoas são configurados por ciclos de caos e de ordem. Nos ciclos de caos importa a consciência, sendo isso o conhecimento e experiência, mesmo quando estamos perante um contexto nunca antes vivido pela humanidade. No caos, com consciência, conhecimento e experiência, atingiremos a ordem e na ordem surgirão os resultados desejados. Na entrada deste ciclo, designado por ciclo pandémico Covid-19, eu tive um sentimento. Senti a necessidade de iniciar uma trajetória. Confesso que inicialmente fiquei um pouco perplexo, se calhar até assustado. No início de abril, escrevi este pequeno texto que vos vou ler. No dia 16 de março de 2020, encontrei-me no Lar do Caos, com milhões de pessoas, num contexto onde nunca tinha estado. Expectante, confinado mas não isolado, comecei a dialogar. Com alguns dos presentes, debatemos a necessidade de nos adaptarmos, de agir, e decidimos procurar a Avenida da Liberdade. Iniciámos a trajetória pela Rua da Comunicação, passámos pela Rua do Progresso e encontramos a Praça do Comércio. Um espaço aberto, uma enorme linha de vista e de largos horizontes. Ali, muito mais entusiasmados, percebemos que até ao nosso destino iríamos passar pelo Rossio, pela Praça dos Restauradores e finalmente na Avenida da Liberdade, onde a ordem se restaura e a vida recomeça, seja qual for a trajetória que cada um estabelecer. Importa aqui explicar-vos um pouco que efetivamente nós entramos num contexto de caos. E nesse contexto de caos, quando eu a 16 de março me vejo a iniciar esse ciclo de caos, senti a necessidade de dialogar. É isso que tenho recomendado a toda a gente. Dialogar, comunicar. Dialogar e debater a necessidade de nos readaptarmos, a necessidade de agirmos, a necessidade de voltarmos a encontrar liberdade, através de uma forte comunicação, através de progresso, encontrando uma linha de vista, encontrando largos horizontes, por forma a que possamos retomar a nossa atividade, retomar o comércio, retomar a economia, retomar uma vida hoje dita normal ou próximo do normal. É isso que todos temos que fazer. Não podemos cruzar os braços, temos que, com a nossa consciência, ser capazes de progredir neste ciclo de caos, atingir rapidamente o ciclo de ordem e no ciclo de ordem, então, voltaremos a atingir os resultados que todos desejamos. Cada segundo é tempo para mudar. Tudo para sempre, dizia Charles Chaplin. O tempo é conhecer o passado, trabalhar o presente e construir o futuro. E hoje temos que entender e utilizar tudo o que aprendemos no passado, trabalhar o presente e construir o futuro. Como é que nós poderemos migrar de um ciclo de caos em que nos encontramos para um ciclo de ordem? Falo-emos certamente com base no conhecimento e na experiência que temos. Nós vamos passar deste ciclo de caos para um ciclo de ordem em equipa, em conjunto, porque não é possível fazê-lo sozinho ou de forma isolada. E as equipas que iremos constituir, as equipas das quais fazemos parte, terão elementos com alta consciência, que é o conhecimento e a experiência que trazem consigo. Haverá certamente líderes e gestores que farão dessas equipas vencedoras, porque essas equipas constituídas por pessoas com conhecimento e experiência vão oferecer boas práticas, vão recolher dados, vão identificar resultados. Elas vão gerar informação e nós, com informação e boas práticas, iremos identificar oportunidades. Os nossos gestores, os nossos decisores irão identificar essas oportunidades e, baseados na informação que vão tendo, vão tomar decisões e vão encontrar o bem-estar. Vamos voltar a ciclos de ordem, onde efetivamente vamos desenvolver atividades, vamos voltar a ter qualidade, vamos voltar a ter a dita vida normal e o bem-estar. Voltemos a pensar um pouco naquilo que é o ciclo das nossas vidas. As três fases em que somos crianças, somos adolescentes e somos adultos.
Em qualquer das fases, a saúde e a segurança é determinante. Quando um bebê nasce, a sua segurança e saúde são as grandes preocupações dos pais. Quando a criança ou adolescente cresce, a segurança, a saúde e o seu desenvolvimento são as grandes preocupações do grupo família. Quando um profissional realiza, inova ou produz, a segurança, a saúde e o seu desenvolvimento devem ser focos da organização. Quando um bebê nasce, a integração e o controle que promovemos são o garante da respectiva segurança e saúde. Quando a criança ou adolescente crescem, a comunicação, a consciencialização e o controle são garante da respectiva segurança, saúde e desenvolvimento. Quando um profissional realiza, inova ou produz, a comunicação, a consciencialização e o controle são o garante da segurança, saúde e desenvolvimento de cada um e de todos. Reparem a importância nas 3 fases da nossa vida da comunicação, da consciencialização e do controle. Quando um bebê nasce, a comunicação corporal e verbal consciencializam as partes interatuantes, na esperança de que o bebê concretize ações relevantes para o seu desenvolvimento. Quando a criança ou adolescente cresce, a comunicação e a consciencialização visam o respectivo desenvolvimento e a concretização de eventos determinantes na afirmação do adolescente e na construção do futuro adulto. Quando um profissional se integra numa equipa de trabalho, a comunicação, a consciencialização são os ingredientes fundamentais para concretizar dinâmicas seguras em resultados expectáveis. Se há pouco vos pedia para observarem a importância da comunicação, da consciencialização e do controle, agora peço-vos para observarem a importância da comunicação, da consciencialização e da concretização. Efetivamente, a nova norma ISO 45001, no seu ponto 5.4, uma das secções que mais alterações trouxe em termos normativos no âmbito da segurança e saúde no trabalho, foi o 5.4, que nos exige, que nos apela, que nos estimula a promover a consulta e a participação dos trabalhadores. Porque, efetivamente, só com a participação e o envolvimento de todos os profissionais é que iremos conseguir ter organizações saudáveis, pessoas profissionais com segurança e saúde, que são focos importantíssimos e que são fatores determinantes no futuro do desenvolvimento das organizações. A comunicação, a consciencialização, sendo que a consciencialização consegue-se através de informação, formação, participação e partilha de experiências, e o controle, que é a participação, a monitorização, a ação e a divulgação, são instrumentos potencialmente relevantes para garantirmos a saúde, a segurança, um ciclo de ordem e, consequentemente, os resultados desejados. É aqui que queremos, em breve, estar. Queremos estar num ciclo de ordem onde a saúde e a segurança prevalecem para que possamos desenvolver as nossas atividades, obter e oferecer serviços e produtos com qualidade, em conformidade e satisfazendo aqueles a quem se destina o produto e o serviço que oferecemos. Neste ciclo de caos em que nos encontramos, designado por Covid-19, sugerimos o que? Comunique, consciencialize e controle. No ciclo de ordem, onde certamente iremos estar em breve, sugerimos o que? Comunique, consciencialize e concretize. Em qualquer dos ciclos, seja de caos ou de ordem, importa ciclicamente praticar uma abordagem baseada no risco e na oportunidade. Definir medidas de controle, produzir sob controle, gerar riqueza e preservá-la. Para tal a importância de comunicar, consciencializar e controlar numa primeira fase, e no ciclo de ordem que seguirá, comunique, consciencialize e concretize. Neste período é fundamental identificarmos oportunidades. Estejamos nós em teletrabalho, estejamos nós em trabalho presencial ou no nosso local de trabalho tradicional e corrente, é importante refletirmos e identificar oportunidades. Temos que repensar certamente o negócio, temos que rever metodologias de trabalho, temos que formar e aumentar a consciência dos colaboradores, temos que melhorar as suas competências, sobretudo no domínio da comunicação,
do uso das tecnologias e da segurança e saúde no trabalho. Empreender e agir é fundamental. Desde já, não podemos estar à espera. Desde já temos que empreender e agir, fazer o caminho para que possamos sair deste ciclo de caos e entrar no ciclo de ordem. Permitam-me sublinhar a importância, hoje e amanhã, da necessidade de incrementarmos as competências dos nossos colaboradores no domínio da comunicação, do uso das tecnologias, da segurança e saúde no trabalho. Mas também é tempo de continuarmos atentos aos riscos. E há um risco que é importantíssimo identificar e tratar. É a eventual dificuldade de nos adaptarmos. Porque, efetivamente, a capacidade de adaptação poderá resultar, e resulta certamente, do conhecimento e da experiência que trazemos connosco. Mas não chega a ter conhecimento, não chega a ter experiência. É preciso ter uma grande disponibilidade para nos adaptarmos. É preciso espírito aberto. É preciso capacidade para nos adaptarmos, para podermos ter capacidade de satisfazer novos pedidos, não perder a competitividade e não perder o reconhecimento, entretanto, adquirido e que custa tanto adquirir. Efetivamente, os tempos são de mudança, vão continuar a mudar e os requisitos das organizações, das pessoas, daqueles que nos vão procurar no futuro, vão ser diferentes. E se vão ser diferentes, nós temos que adquirir a capacidade de responder a esses novos requisitos. E só conseguiremos se tivermos essa capacidade de nos adaptar. Portanto, sublinho e repito, é necessário tratar a nossa capacidade de adaptação, garantir que estamos aptos a responder aos novos requisitos, manter e incrementar a competitividade e não perder o reconhecimento já adquirido e, se possível, incrementar esse reconhecimento. As organizações estão num período em que têm que rever as suas atividades. E, mais uma vez, permitam-me dizer-vos que as nossas organizações têm sistemas de gestão de qualidade implementados, têm ferramentas que podem ser extraordinárias para tratar os tempos que estamos a viver, para enfrentar os tempos que aí vêm e vencermos. A norma 45001, no seu ponto 4.1, pede-nos, exige-nos que analisemos e caracterizemos o contexto das organizações e das atividades que desenvolvemos. Pede-nos para identificarmos partes interessadas e promovermos as interações com as mesmas. Pede-nos que consulte-nos, promovamos a participação, envolvamos todos aqueles que fazem parte da nossa equipa. Porque, como vos dizia há pouco, é a equipa que conseguimos vencer e da equipa devem fazer parte pessoas altamente conscientes, com conhecimento, com capacidade, com experiência, mas isso só o terão se forem estimulados a participar, se forem consultados, se forem envolvidos. A norma ISO 45001, no seu ponto 6.1, diz-nos que temos que fazer e praticar uma abordagem baseada no risco e na oportunidade. E no ponto 10, sugere-nos que mantenhamos a melhoria de uma forma contínua ou continuada. Portanto, nas organizações, independentemente de estarmos num ciclo de caos ou rapidamente chegarmos a um ciclo de ordem, temos que, com muito empenho, analisar os contextos, identificar as questões, tratar as questões. Identificar os fatores de risco ou de sucesso. Avaliar as consequências, sejam elas indesejáveis ou desejáveis. Definir ações para controlar o risco e potenciar a oportunidade. Tudo isto tem que se fazer num contexto de comunicação, de consciencialização, de controle e de concretização. E quando nós definimos ações, concretizamos ações e concluímos que os resultados têm um impacto desejável, têm um impacto positivo, expectável, então devemos institucionalizar essas ações, consolidar essas ações e desta forma nós passaremos a ter nas nossas organizações melhores práticas, melhoramos as nossas atividades, melhoramos os nossos produtos, melhoramos os nossos serviços e sairemos todos certamente mais satisfeitos. Na implementação e consolidação das ações de mitigação ou melhoria que possamos definir e desenvolver, para que as mesmas resultem, considerem e disponibilizem condições de operação e equipamentos adequados e mantidos em conformidade. Equipamentos e ferramentas pessoais, nomeadamente de proteção
eficazes e verificadas regularmente. Formação e informação que permita aumentar a consciência dos profissionais, seja isso conhecimento e experiência. Momentos e meios para consultar, partilhar e consciencializar as equipas. Permitam-me reforçar estas ideias. É preciso garantir condições de operação e equipamentos em estado adequado. Reparem que muitas das nossas organizações estão a trabalhar a 50%, a 20%, e alguns equipamentos estão imobilizados e edifícios eventualmente vazios ou parcialmente ocupados. Mesmo assim, não nos podemos esquecer, nomeadamente enquanto profissionais de segurança, que esses edifícios têm que estar em conformidade, os equipamentos têm que estar em conformidade, porque na retoma temos que garantir a conformidade ao nível dos edifícios e dos equipamentos. Por exemplo, as medidas de autoproteção são para cumprir. Estejamos nós num ciclo de caos ou num ciclo de ordem. Os equipamentos e ferramentas têm que ser mantidos, têm que ser inspecionados, têm que ser disponibilizados em conformidade aos nossos colaboradores. Os equipamentos de proteção têm que ser os adequados. Hoje, vemos confrontados com a necessidade de usar máscaras, de usar luvas, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida familiar e na nossa vida pessoal. Por isso, iniciei esta sessão dizendo-vos e tentando-vos mostrar, transmitir a relação que existe entre a vida profissional, a vida familiar e a vida pessoal. E essa relação vai continuar a existir. Umas influenciam as outras. A formação e a informação são fundamentais. Estamos num período em que é possível continuarmos a ser formados. É possível continuarmos a desenvolver as nossas competências. Temos que aproveitar este período também para incrementar as nossas competências. Como vos disse há pouco, e sobretudo na área da comunicação, das tecnologias, da segurança e da saúde, não só no trabalho, como na nossa vida pessoal e familiar. Os momentos e meios para consultar e partilhar são fundamentais. Se planeamos atividades, temos que prever tempo para a comunicação, para a consulta, para a partilha e para a participação. Não se esqueçam, comuniquem, consciencializem e concretizem. Porque nos ciclos de caos, esta capacidade de comunicar, esta capacidade de consciencializar, traz-nos capacidade de concretizar. Todos, a determinada altura, ou grande parte de nós, não direi todos, felizmente, fomos obrigados a entrar num novo contexto de trabalho, provavelmente para o qual não estávamos preparados e habituados. Ou seja, passámos a viver um contexto de teletrabalho. Passámos a ser teletrabalhadores. O teletrabalhador é um normalíssimo trabalhador nos outros aspectos que não sejam específicos do teletrabalho. Também está obrigatoriamente coberto por um seguro de acidentes de trabalho e está abrangido pelo regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem. Então, neste contexto de teletrabalho, é uma boa prática as empresas documentarem o teletrabalho, nomeadamente a autorização prévia dada pela entidade patronal para o fim em causa. Identificação dos trabalhadores a exercer funções em regime de teletrabalho. As respectivas moradas onde é exercida a função. Garantir o seguro de acidentes de trabalho. Informar a seguradora da mudança do local de trabalho do colaborador que estiver em teletrabalho. O horário de trabalho acordado e orientações ou procedimentos a serem garantidos em regime de teletrabalho. E no âmbito da segurança e saúde no trabalho, também é importante transmitirmos aos nossos colaboradores, aos nossos profissionais, procedimentos, práticas para estarmos em teletrabalho. Em teletrabalho, opte por uma sala com ventilação e iluminação natural, com possibilidade de regulação de intensidade luminosa através de stores ou outros elementos. Sempre que a iluminação disponível não for suficiente, coloque no posto de trabalho um candeeiro, iluminação local. Coloque de preferência um monitor perpendicular à janela. Opte por colocar o computador ou portátil numa secretária ou mesa com área suficiente ao nível do tampo para a colocação dos equipamentos informáticos. O monitor deve estar a uma altura de forma a que a zona superior fique coincidente com a linha horizontal
de visão à altura dos olhos. Os equipamentos de trabalho, utilizados com maior frequência, devem estar localizados em semicírculo, ao alcance dos braços e a curta distância. A distância entre os olhos e o monitor deverá ser aproximadamente igual ao comprimento do braço esticado, quando estamos sentados em frente ao monitor. Opte por uma cadeira com encosto em vez de banco sem apoio. Nunca utilize um cadeirão ou um sofá. Não se esqueça, está em teletrabalho, não está de férias nem a dormitar. A cadeira, não tendo qualquer relação, coloque uma almofada no encosto ao nível da parte inferior da coluna, de forma a existir um maior apoio lombar. Se necessário, coloque uma almofada no assento, de forma a que as coxas fiquem na horizontal e os pés assentos no chão. E também que os cotovelos fiquem apoiados na mesa, fazendo ângulo de 90 graus com o antebraço. O rato deve ser utilizado com a menor frequência possível, devendo optar-se pelo uso de teclas de atalho no teclado, de modo a diminuir os movimentos repetitivos. Em caso de trabalho com portátil, se possível, ligue um teclado ao portátil e trabalhe com este. As mãos devem estar relaxadas enquanto escrevemos no teclado, não devemos fazer força no teclado. Estabeleça e cumpra horários. Sinta-se confortável, disponível e apto para comunicar, interagir e desenvolver trabalho. Faça pausas. Realize exercícios físicos. Mantenha as suas rotinas tanto quanto possível. Quando regressar à empresa, ou se mantiver na empresa, porque há profissionais que continuaram a trabalhar nos seus postos de trabalho, é importante garantir as boas práticas já estabelecidas, eventualmente revê-las e reforçá-las. Reparem que nós vamos retomar a nossa atividade ou vamos aumentar a atividade nas instalações das nossas organizações num contexto completamente diferente. É preciso repensar os layouts dos diversos espaços. Atenção aos balneários, atenção aos refeitórios, atenção às áreas em open space. Elas têm que ser repensadas. Têm que ser revistos os layouts desses espaços. Têm que ser revistos alguns métodos de trabalho. Têm que provavelmente ser criadas barreiras físicas. E tudo isto corresponde a um conjunto de práticas que é preciso estabelecer para reforçar aquelas que já vinham sendo, eventualmente, as boas práticas das nossas organizações. É preciso manter os sistemas e ferramentas de gestão a funcionar, na medida adequada, considerando contextos, partes interessadas, riscos e oportunidades. Há um pouco a ideia de que em ciclo de caos, os sistemas não é uma altura adequada para dinamizar e utilizarmos os sistemas de gestão. Os sistemas de gestão são sistemas para utilizarmos e garantirmos rotinas. Há um pouco de ideia que não me parece nada adequada. Os sistemas de gestão são ferramentas importantíssimas, potentíssimas, para trabalharmos os ciclos de caos e para trabalharmos nos ciclos de ordem. Para trabalharmos os ciclos de caos, por forma a que possamos aprender nesses ciclos de caos, sair rapidamente deles mais fortes, mais capazes. E são ferramentas importantíssimas para, num ciclo de ordem, conseguirmos atingir resultados. Portanto, não ponham os vossos sistemas nas prateleiras. Não ponham os vossos sistemas como alguns dos equipamentos que neste momento estão parados. Utilizem os sistemas que as organizações têm a funcionar. E se há organizações que estavam a implementar os sistemas, continuem a implementá-los de forma mais rápida para usufruírem das vantagens de ter um sistema de gestão a funcionar. Naturalmente que, face ao contexto e aos ciclos, os sistemas têm que ser revistos, têm que ser ajustados, têm que ser adaptados para que eles nos possam ser úteis. É importante também neste ciclo de caos, nomeadamente neste designado por Covid-19, aplicar o plano de contingência estabelecido em cada organização. Há organizações que têm planos de continuidade de negócio e o plano de contingência é apenas uma parte do plano de continuidade de negócio. O plano de contingência ou plano de continuidade de negócio definido na organização deve ser aplicado. Esta também é uma forma de fazermos o planeamento neste ciclo de caos
e é uma forma de iniciarmos um ciclo PDCA para vencermos o ciclo de caos e entrarmos no ciclo de ordem, seja no domínio da qualidade, do ambiente, da segurança, nos seus diversos ramos e vertentes, segurança e saúde do trabalho, segurança dos sistemas de informação, segurança alimentar, etc., etc. Na aplicação do plano de contingência, definido em cada organização, é muito importante considerar as orientações da DGS e de outros organismos. Também neste ciclo em que vivemos, não podemos ignorar a legislação em vigor. Há legislação e há requisitos legais que são suspensos ou que são alterados neste ciclo. E há outros que são emitidos. Trago-vos aqui apenas 2 exemplos. Um diploma que tem a ver com requisitos associados aos dispositivos médicos e ao equipamento de proteção individual. E estamos, sobretudo, a falar de máscaras, luvas e fatos de proteção. E há organismos que nos dão orientações. É preciso estar atento às orientações e tirar partido da implementação dessas orientações. As organizações que têm sistemas de gestão, qualidade, ambiente, segurança ou outros, criaram certamente um modelo de gestão. E é nesse modelo de gestão que têm que suportar o desenvolvimento das suas atividades, das atividades que consideraram ser as mais adequadas neste ciclo de caos e das atividades que serão certamente as mais adequadas no ciclo de ordem que se aproxima e aí vem. Eu trago-vos aqui apenas um exemplo de um modelo de gestão que nos permite identificar, concluir, confirmar que os sistemas de gestão estão preparados para garantir rotinas, garantir resultados em ciclo de ordem e nos ajudarem a trabalhar, a viver e a sair de um ciclo de caos. A norma 45001, à semelhança da 9001 e da 14001, que tem estruturas de alto nível, diz-nos que nós temos que analisar as questões de contexto. As normas sugerem-nos que façamos ciclicamente uma reflexão sobre a direção estratégica que a organização quer definir e quer estabelecer. E para definirmos essa direção estratégica, vamos analisar contextos, vamos identificar partes interessadas, definir interações que desejamos ter com essas partes interessadas e praticar uma abordagem baseada no risco e na oportunidade. Na sequência, definimos objetivos e estabelecemos orientações. E entramos em 2 domínios possíveis numa organização. 2 domínios que as organizações devem ser capazes de desenvolver e viver, eu diria até em paralelo. O domínio das rotinas e o domínio das exceções ou das atividades excepcionais. O domínio das rotinas está na imagem do vosso lado direito, onde nós desenvolvemos as atividades do dia a dia, semana a semana, mês a mês. No domínio das rotinas, nós estabelecemos objetivos. Objetivos inerentes aos produtos que fornecemos e aos serviços que prestamos. Estabelecemos planos, executamos os planos, geramos evidências, monitorizamos e melhoramos. E é na rotina que nós conseguimos os resultados e conseguimos a satisfação do cliente. Mas, paralelamente a este domínio das rotinas, as organizações têm que ser capazes de viver ciclos, domínios, atividades excepcionais e momentos de exceção. Tem que ser capaz de planear, de registar e de avaliar. E estes momentos de exceção ou atividades excepcionais são atividades estabelecidas para inovar, são atividades estabelecidas para melhorar, são atividades estabelecidas para vencer ciclos de pandemia, ciclos de emergência, ciclos de guerra, ciclos de momentos de exceção. Portanto, aquela ideia de que muitas vezes os sistemas de gestão só servem para garantir rotinas e não nos deixam inovar, não nos deixam criar, não nos deixam vencer dificuldades, não é verdade. Os sistemas de gestão existem precisamente para potenciar todas as vertentes de uma organização, para garantir que a organização está apta e é capaz de garantir as suas rotinas, oferecer produto e serviço ao cliente em segurança, garantir a saúde dos colaboradores, dinamizar a inovação, dinamizar a melhoria, dinamizar a resposta a situações condicionantes como epidemias, pandemias, guerras, tumultos e outros. Quer do domínio da rotina, quer do domínio das exceções ou das atividades excepcionais, é necessário reportar periodicamente resultados. E com o reporte periódico de resultados, nós vamos possibilitar a revisão das nossas direções estratégicas, a rever contextos,
rever interações estabelecidas com as partes interessadas, riscos, oportunidades, objetivos, orientações e estabelecer um novo ciclo. Portanto, tal como vos disse há pouco, os sistemas de gestão, nesta fase, não podem estar parados. Devem mais do que nunca estar ativos e serem aplicados. Mantenham os vossos ciclos de avaliação, mantenham as vossas atividades de monitorização e medição, mantenham as auditorias que estavam programadas. As entidades certificadoras foram capazes, em pouco tempo, de estabelecer novas metodologias para poder responder às necessidades das organizações, para estar ao lado das organizações e para ajudar as organizações. Hoje há a possibilidade de fazermos auditorias remotas, parcialmente remotas, ou até presenciais, quando isso for possível. Então, estão criadas as condições para mantermos os nossos sistemas de gestão a funcionar e para mantermos os nossos sistemas de gestão úteis às organizações. Comunique, consciencialize e concretize. Não deixe para amanhã o que tem que necessariamente fazer hoje. Um sistema de gestão, seja ele referenciado a 45.001, 9.001, 14.001, 22.001 ou qualquer outra, permite sistematizar princípios e disciplinas. E os princípios e disciplinas são fundamentais no ciclo que atravessamos. Permite estruturar recursos, reestruturar recursos e práticas. Permite garantir segurança, saúde e resultados. A segurança e a saúde, quer na vida pessoal, quer na vida familiar, quer na vida profissional, vão ser determinantes para as organizações no presente e no futuro. As organizações vão estar, e é desejável que estejam, estou convicto que é importante que as organizações se foquem nas pessoas, sendo as pessoas os clientes, os profissionais e a sociedade em geral. Se estivermos focados nas pessoas, se estivermos empenhados em proporcionar condições adequadas, saudáveis e seguras para as pessoas, nós vamos respeitar o ambiente, nós vamos potenciar os recursos, respeitar os recursos e obter resultados, baixando os riscos e potenciando as oportunidades. É fundamental continuarmos a praticar a gestão, a melhorar os nossos atos de gestão. É fundamental continuarmos a planear. Mesmo nos ciclos de caos, é importantíssimo o planeamento. Daí a necessidade de termos planos de contingência. Daí a necessidade de previamente termos estabelecido planos de continuidade de negócio, treinarmos esses planos de contingência, planos de continuidade de negócio, tal como devemos treinar as medidas de autoproteção ou os planos de emergência. Porque se estiverem treinados, quando temos necessidade de os aplicar de uma forma estruturada e sistemática, eles proporcionam os resultados que mais desejamos. Temos que continuar a formar os nossos recursos. Este também é o momento para incrementarmos a formação. Este também é o momento para aumentarmos as competências dos nossos colaboradores. E como vos disse há pouco, considero que no futuro é importante aumentarmos as competências de todos. No domínio da comunicação, no domínio do uso das tecnologias, no domínio da segurança e da saúde. É preciso mantermos as operações, continuarmos a fazer a avaliação para recolhermos dados, podermos melhorar as nossas operações. Porque só assim conseguimos voltar à dita vida normal, seja qual for a normalidade que possamos encontrar e estabelecer, e só assim é possível voltar a fornecer produtos, a prestar serviços, garantindo a segurança e a saúde, não só na nossa vida profissional, também na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Assim, garantimos a sustentabilidade. Implemente as suas estratégias e desenvolva as suas atividades, sempre com saúde, em segurança e obtenha resultados. Assim todos ficamos melhor e garantimos a sustentabilidade. Gostava de vos dar aqui mais uma ou outra informação. Disse-vos há pouco que este também é o momento de apostarmos na nossa formação. Este também é o momento de reinventarmos as nossas atividades, de nos reestruturarmos. A APSER está convosco, está ao vosso lado. Em boa hora resolveu dinamizar estes webinars para estar em comunicação, para interagir, para estar ao lado de todos nós. Estão disponíveis um conjunto de ações de formação. Sugiro-vos que contactem a APSER, dialoguem com a APSER, não só para fazer auditorias, também para encontrar eventos formativos,
para que todos possamos evoluir, desenvolver e amanhã estarmos melhor. Para que amanhã possamos estar num ciclo de ordem, porque é num ciclo de ordem que vamos garantir saúde, segurança e resultados. Não vai ser possível colocarem questões, mas é possível colocarem as questões por escrito, às quais a APSER responderá. Teremos todo o gosto em vos manter esclarecidos e em contribuir para o vosso desenvolvimento, o vosso esclarecimento, a vossa segurança e a vossa saúde. Muito obrigado a todos, muita saúde e bom trabalho. Muito obrigado pela vossa participação.